Lá vamos nós, mais um episódio aqui do Astela Playbook, agora em vídeo, alô, tal, aquela coisa toda. Não tenho muito jeito para isso, mas vamos assim mesmo. Muita gente procurou a gente aqui depois da estreia em vídeo e tal, então acho que estamos agradando, né? Sabe que a voz do povo é a voz de Deus, né? Vamos lá. Bom, tô aqui hoje com Matheus Santoro, a.k.a. Zen. Acho que quem te conhece por Matheus Santoro? Mãe, pai, e É, é isso, minha né? família. E acabou. Se bem que a minha esposa me chama de Zen, mas a maior parte da família chama de Matheus. É, é. Pois Mas é, todo mundo é aí é Zen agora. bronca, né? Quando me chamam de Daniel é sujeira, assim, já sei que Já fica fiz coisa ligado, né? errada. Fiz coisa errada. Sentido aranha já apita. Total, vamos lá. Bom, o Zen, para quem não conhece, foi eleito ano passado um dos 10 principais investidores anjo mais respeitados do Brasil, segundo aquela pesquisa que a Spectra super bacana fez, ao lado da Juliana Haddad, que é sócia dele hoje e também está lá Dei na sorte. lista, né? Eles de lá para cá montaram uma gestora, a gente vai falar disso, a Nameless. Acho que um privilégio muito grande uma gestora ter dois investidores anjo do calibre da Ju e do Zen. Não é fácil montar uma gestora, a gente vai falar disso, né? Mas combinando o portfólio de vocês, pela conta simples que eu fiz, dá umas 50, 60 empresas, é isso? Por aí, Por por aí, aí, né? por aí. Não tenho número de Enfim. cabeça, mas é por aí. É. É. E alguns dos principais unicórnios do país, assim, o número e a expressividade dos logos é bastante impressionante. Mas antes da gente Bons amigos. começar a falar de gestor, aquelas coisas, queria que o Zen contasse um pouco como é que você veio parar aqui no maravilhoso mundo do venture capital, do empreendedorismo. Primeiro, honrado em estar contigo aqui, mestre, um mestre e amigo. Obrigado por toda a ajuda, todos os ensinamentos, todo o carinho. Bom, nasci numa família muito amorosa, fui atleta de natação, depois adolescência, aí entrei num período mais peregrino, monge, buscador, dá um papo só sobre isso. Daí veio o Zen. No final, o apelido da facul veio de eu descrever esse período para um veterano que foi dar o apelido para mim. Aí veio o Zen. Acabei dando sorte. Eu tinha decidido não fazer faculdade, mas nesse período peregrino, ou monge, ou buscador, me bateu muito forte querer fazer impacto em escala, impacto social em escala. E das poucas referências que eu tinha sobre como fazer isso, me veio que na faculdade eu poderia estar com pessoas incríveis, especialmente o ITA, pelo que me falavam. Quando eu juntava isso com a proposta pedagógica da fundação, que é fazer técnicos competentes, cidadãos conscientes, isso me tocou muito. Eu falei, talvez seja lá o caminho para eu conseguir realizar esse impacto em escala, com pessoas incríveis ao meu lado. Entro no ITA, procuro aprender um pouco de tudo, entro em várias ligas universitárias até achar que vai dar uma funilada. Acabo caindo em projetos sociais, tecnologias sociais, aí negócios sociais, negócios de impacto e então startups. Quando chego em startups, para mim foi um grande estalo que eu vi, eu tive uma grande impressão de que startups, quando explodem, conseguem ter um nível de impacto de grandes políticas públicas nacionais ou Claro. globais. Então eu pensei, poxa, talvez pensando no meu sonho, né? Eu entrei na faculdade para realizar esse sonho, de fazer esse impacto em escala, possa ser o caminho. E pensando no que a gente já tinha montado de ligas universitárias de empreendedorismo, os amigos que estavam se ajudando, foi o caminho natural, assim, sabe? E aí, a gente buscando criar uma plataforma lá dentro para mais dessas pessoas incríveis ao meu lado gerarem esse impacto para a sociedade. Foi natural surgir fundo, assim. Na verdade, surgiu primeiro a gente se ajudando, aí eu descobri que podia fazer anjo. Aí foi se desenrolando as histórias de surgindo os mini funds até poder fazer anjo com esses mini funds e aí ter o privilégio de poder conhecer a Juju e a gente fazer a gestora junto, assim. Fazendo um fast forward seria por aí, mas tudo em prol desse sonho de impacto social. Pô, você lembra quem foi a primeira empresa, assim, que você investiu como anjo? Eu acho que tem dois aspectos aqui. Um da primeira que começamos a se ajudar, mas com cara de startup mesmo. Na verdade, a primeira como negócio social, que eu acho que quando começa a trazer empresa, foi a Renovatio, lá junto com os amigos do Insper, que foi um negócio social muito legal. Depois, como startup, a Terra Magna, com os amigos do ITA, a gente se ajudando, mas eu não tinha ainda dinheiro para investir, nem sabia que era possível. Tendo um dinheirinho para poder investir, que eu lembre foi a Brand.
Do um amigo do Ita também, do todos Xará, que eu do descrevi aqui Daniel. dos 3 irmãos. É, o Dani, é. Que era um grande amigo de faculdade, que a gente também fez várias ligas juntos, assim, sempre um cara muito sonhador, quer realizar um baita impacto no mundo. Foi algo natural, assim, sabe. Pô, que legal, que legal. E Zen, eh, assim, eu acho que fast forward, né, estava ali investindo como anjo, né, já começa a ter dinheiro, acho que vamos falar um pouco mais Graças a também já Deus. já sobre essa comunidade toda em torno do Ita, que acho que é um negócio super bacana que está acontecendo, no Ita principalmente, mas também em outros polos do país, o que é excelente. Mas Isso no país inteiro. quando que deu esse clique, assim, de falar: "Pô, espera aí, eu vou parar de investir capital próprio e eu vou montar uma gestora"? E aí é outro game, né, porque gestora é cuidar do dinheiro dos outros, né, muito mais difícil do que cuidar do nosso. Então, Que aí tá aí clique algo foi esse? interessante, tá algo interessante. A Juju começou com capital exclusivamente próprio. No meu caso, comecei ajudando amigos e sendo ajudado por amigos. Naturalmente, quando surgiu a possibilidade de poder investir, comecei a fazer, mas começou já com o capital de outros amigos. No meu Então já caso, era a o questão realidade. já era, mas não era uma gestora em si. O que que rolou? Claro. Durante a faculdade, a gente tentou fazer um mini fundo para ajudar os alunos, porque a galera lá é resiliente, tem, pô, um baseline, uma média de inteligência muito legal, que se usada para poder otimizar aprendizado, poxa, resiliência com isso dá para realizar um grande impacto se a pessoa tiver um grande sonho, e a maioria que entra lá tem. Então, a ideia era, poxa, se vocês puderem durante a faculdade tentar fazer, cuja oportunidade faz sentido, porque depois, pô, a galera, mercado financeiro, consultoria, o melhor risco-retorno, Leva todo mundo. o ITA não. E a maioria do. O ITA é uma faculdade que normalmente não tem herdeiros, por assim dizer. A maioria das pessoas lá, até onde eu sei, se eu não estou enganado, é classe média baixa. Então são pessoas que têm um custo de oportunidade muito relevante, pelo todo que se esforçaram para estar lá, se formar e poderem ajudar a si mesmo e suas famílias. Então, se a gente conseguisse dentro da faculdade gerar possibilidade, a gente acreditava que ia ter um impacto muito grande. Então, para isso, a gente ligou para alguns, quando eu falo a gente, os amigos, inclusive o Daniel era um deles, lá da Brand. A gente ligou para alguns amigos para poder criar, junto com alguns empreendedores já formados do ITA. Quando começou a nascer, foi um período que eu fiquei muito doente, e aí a gente parou um pouco, os amigos começaram ali continuando para poder empreender, a gente combinou deles empreenderem em vez de fazer esse grupo, porque a gente tinha que gerar cases dentro da faculdade para poder aquecer e gerar um caminho de carreira. É assim que eu melhoro, eu ligo para um desses mentores que a gente tinha reunido para poder dar o dinheirinho para nascer esse fundinho e falo, cara, vamos reviver essa ideia. E aí tem todos os pormenores de como aconteceu, e foi nascendo essa mini gestora, que na verdade era um mini veículo, que era uma desculpa para poder realizar esses anjos com mais pessoas se ajudando, assim. Então era tudo numa questão de construção de comunidade, da pessoal se ajudando, se apoiando, sendo que calhou de não ser somente a rede do ITA. Metade das pessoas vinham dali do ITA, a Uhum. outra metade vinham de redes adjacentes. Entendi, Foi algo entendi. muito orgânico, assim, tinha uma intenção de impacto clara, mas foi muito orgânico como foi Mas surgindo. uma Não sei se evolução natural, né, se a gente for muito ver, porque natural, na cara, verdade você já pra estava caramba. então trabalhando com capital de terceiros numa outra forma, né. Agora Numa outra forma, é mais anjo, assim, mais como anjo, de fato, pensando em tamanho de cheque, o exatamente, jeito de lidar com as pessoas, compromissos e tal. exatamente. Eu acho que o compromisso moral é o mesmo, né, o que muda é a É o formalidade mesmo. talvez, né. A forma é Acho que isso, essa boa, melhor a agora palavra. Zen, eh, pegar lá 2017, 2018, né, começaram a surgir muitas venture capital crescendo, surgiram muitas gestoras, muita gente do mercado financeiro entrando, obviamente é uma classe de ativos apaixonante, que quando bem feita dá muito resultado, a gente está aqui mais tempo, acho que pode comprovar isso, né, e acho que Vocês também os são resultados de pioneiríssimos. vocês, como anjos, também É são gratidão. espetaculares. Mas tem alguns desafios, né, e acho que Um principalmente monte. no momento que vocês escolheram, né, para lançar a Nameless, conta um pouquinho, assim, do dia um, assim, qual o maior entrave, assim, para começar, né, obviamente ter a Juliana, né, ter sociedade, esse é o sempre o mais difícil, mas beleza, vamos começar dia um, dia 2, e aí? Qual é a maior Então, entrave? como foi algo mais orgânico, foi algo que foi surgindo no caminho, essa entrave. Então, vou te dar um exemplo, pensando em Nameless, eu e Juju. A gente, antes de bater o martelo, vamos fazer a Nameless, a gente ficou uns 2 anos como se fosse co-investindo juntos. Eu levava um montão de amigos para ela poder conhecer, que estavam empreendendo, para ver se a gente conseguia se ajudar e tal. Então, além da nossa amizade, que foi cada vez mais crescendo, esse trabalho conjunto foi acontecendo. Quando chega o momento de eu receber o privilégio de poder a gente fazer o fundo junto,
eh, a gente ainda decidiu falar: "Vamos ficar pelo menos uns 6 meses, talvez um ano, aprendendo com mestres nossos, com mentores, conselheiros nossos, para poder entender o que que é ser um gestor", porque a gente funcionava na prática como anjos, sabe, de todas as formas, de todas as formas não, de todos nos últimos anos, isso que eu quis dizer, nos últimos anos. E, então, boa parte do desafio foi entender mais do lado de gestores fantásticos, os melhores do mercado, como fazer isso, mas mantendo a essência. Não fazia sentido nenhum pra gente sem perder sem manter a essência. E por mais que tenha uma consequência profissional nisso, não é por conta disso, é que a gente vive o nosso ikigai. Ikigai pra quem não conhece, é uma palavra, se eu não me engano, japonesa, que é o ponto de interseção do que te realiza, do que gera impacto na vida dos outros e do que você pode usar pra se sustentar. Pensando materialmente, né. Então, se não atender o nosso ikigai e viver esses princípios são necessários pra poder atender esse nosso ikigai, sabe. Entendi. Não fazia sentido fazer a gestora. Então a gente passou um bom tempo entendendo isso. O Então, que que vocês os iam maiores poder conciliar nisso tudo, né? sim, primeiro será que é possível uma gestora toda organizada manter esses princípios? 2, dado que a gente entendeu que sim, como fazer de uma maneira melhor, assim, aprendendo com os conselheiros. Aí, então boa parte do desafio inicial foi esse, saber se é possível. Depois o segundo desafio é, na hora de subir a gestora, por mais que para o momento e para o que eu chequei com amigos, foi um first closing, né, que é o primeira captação do fundo, rápido, foi ali 2, 3 meses, então vamos botar 3 meses para fazer o first closing, assim que a gente abriu, é muito doído, cara. Pô, assim como os founders nas startups estão querendo trabalhar, estão querendo fazer as coisas, para mim, honestamente, captar dinheiro não é trabalhar pra o que eu quero na minha vida, não que tem pessoas que vivem trabalhando nisso. Eu não sou essa pessoa, então pra mim não é o que eu considero o trabalho que me realiza. Então, poxa, eu não poder ligar para um founder, estar junto com o founder num momento importante, ajudando, porque eu tenho que captar e veja bem, não é sobre os LPs, que inclusive você nos deu a honra de poder ser um dos nossos LPs e nos apoiando. Gratidão por isso, esse incentivo e apreciação, encorajamento. Mas, não é sobre as pessoas, porque quando é a parte de fazer amizade, conhecer essas pessoas incríveis, eu amo. Inclusive é muito bom para os fundadores, para os amigos todos, eu ganho amigos, é tão gostoso, mas quando entra na questão de: "Poxa, preciso lembrar que também preciso captar e entrar nesse tópico com o irmão", cara, é tão pra mim é uma dor. E eu Mas é que é percebo um que pra ciclo longo, Juju né, também. é um ciclo É, longo. É. e Mas é contraditório porque fala aí, deixa, senão eu vou tomar muito não, tempo falando, deixa você falar. imagina, aqui é um bate-papo. Eu acho que quando eu cheguei nas telas já lá em 2017 aí, 9, 10 anos atrás, eu acho que uma das primeiras coisas, assim, que eu me envolvi foi com fundraising, né, até para entender e tal. E Como é eu que acho foi que pra você isso? cara, foi curioso, assim, porque, foi mais ou menos, simples, porque como eu vinha lá do mundo de agência, eu estava acostumado com aquela coisa da venda high enterprise, eu acho que o fundraising ele é uma venda high enterprise, né. Sim, de Então, fato é. foi meio natural, mas eu rapidamente, comecei a apreciar muito o lado do fundraising, embora eu não sou aquele perfil networker, né, que vai lá todo Aham. mundo, happy hour, não sei fazer isso. É, eu compartilho com você esse trait. Admiro quem faz, mas não consigo, né. Mas ao mesmo tempo você começa a ver que também em muitos LPs, não sei se todos, mas muitos, né, você tem uma conexão ou uma reconexão muito grande com o mundo do empreendedorismo quando investe. Então, Muito. no fundo, eu comecei nesse teu sentimento e ao longo da jornada eu fui começando a extrair o lado empreendedor de todos esses Poxa, que legal. investidores e cara, o que eu posso te Sabedoria. dizer, assim, já com um tempo, assim, nas costas, melhora muito, fica cada vez mais Pô, gostoso, legal. assim. Sinto alívio e felicidade ouvindo isso. Boa, boa. Tomara, porque pra mim é manter essa sensação de amizade, enquanto também estamos lidando com todas as questões institucionais necessárias, assim, saber Claro, como manter claro. essa energia. E eu te ouvindo dá pra ver que você consegue manter isso. Poxa, É. que legal. Gratidão pela sabedoria. Boa. Zen, conta um pouco da tese, assim, acho que vocês têm princípios bastante fortes, reparo que vocês são um fundo que realmente eu não gosto de usar frase em inglês, mas fica tão bom que é o walk the talk, né, então Ah, fala e faz, né, gratidão. conta um pouquinho da tese de Necessariamente a gente vocês. bota muita energia em conseguir fazer, espero estarmos conseguindo. É uma melhora contínua, né. É porque assim,
todos esses resultados que você comentou, teve um momento que você falou aqui sobre, um bom track record, eu acho que foi mais no comecinho da conversa. Não é mérito nosso, é dos nossos amigos, nossos irmãos que estão lá empreendendo e fazendo, pelo menos na minha visão. Então, eu realmente vejo como uma sorte, um privilégio poder entrar em jornadas com amigos, irmãos que, poxa, a gente tem vontade de sonhar junto ali, construir junto e nos dá um privilégio de poder estar ali. Então, como a gente manter isso, sabe? Então, toda a tese fica em volta disso. Como é que a gente consegue se posicionar como amigos, inclusive nos realiza como pessoas físicas isso, e os nossos amigos e irmãos que estão empreendendo também nos dizem que preferem também assim. Então é bom para os dois, sabe? Tipo, os dois lados ficam mais felizes. E, graças a Deus, tem se mostrado tendo um bom resultado para poder apoiar a empresa que eles estão construindo. Então, poxa, fecha o ciclo profissional. Então, a tese gira em volta disso, de entrar desde o comecinho, o mais cedo possível. Então, poxa, é muito comum a gente ser o primeiro cheque, é muito comum, inclusive, entrar antes de ter nome a empresa. Eh, e seguir junto com a pessoa. E agora com a gestora, dá para poder fazer um segundo cheque também. E por que que isso é interessante? Como a gente vira um amigo de jornada, é o mais comum de se acontecer, raríssimo isso não acontecer, a regra geral é isso acontecer. A gente fica sabendo das coisas antes, num aspecto de porque a gente já está ali presente ajudando, entendeu? Os amigos vão ligar, vão contar, a gente vai tentar ver o que que pode estar fazendo junto, ouvir um desabafo, ou pensar junto uma estratégia, um cliente, produto, o que for, hiring. Então, essas informações no âmbito profissional, elas trazem uma capacidade de fazer um cheque preemptivo, por exemplo, muitas vezes nesse próximo cheque. E Entendi. muitas vezes é um preço que faz mais sentido para a gestora, pensando em retorno, mas que para o founder também não é algo que machuca o cap table dele, alivia e permite ele ir mais rápido e avançar. Então, toda a tese gira em torno disso, essa amizade, essa relação genuína, que todos os envolvidos estejam satisfeitos com essa amizade, isso é muito importante. Eh e são seres humanos, né, isso é algo muito vivo, né, isso vai estar É sempre gente. evoluindo, é gente, e todos nós inclusive, tipo, a gente, também nesse aspecto. E, então junte isso com oportunidades de investimento que tenham um valor de entrada que seja bom para o fundador, bom para a gente e possa trazer um retorno assimétrico. E como que vocês pensam valuation entrando tão cedo, né, entrando no momento nameless? É no sentido de racional, para poder justificar Não, com vocês um têm uma playbook? Tá. métrica, vocês têm uma busca? Tem, tem um range ali que é o mais comum de acontecer, embora existem exceções. As exceções normalmente são pessoas que a gente conhece há muitos anos, conviveu pra caramba, já viveu sonhos e aventuras juntos, criou coisas, já grandes e, fez esse impacto, né, lá voltando lá atrás, full circle, grande na sociedade. E aí entraria em exceção. Mas o mais comum é entrar ali num valuation mais de anjo, bem de comecinho de jornada, assim, sabe? Tipo, como se fosse um valuation no teu primeiro anjo, assim, sabe? Esse é o mais comum, Hum, assim. Não tá. sei se Zen, faz sentido. deixa eu pivotar um pouquinho a coisa menos numérica, né, e falar um pouco mais da seleção, né. Peguei uma frase tua, outro dia, Tô curioso. peguei lá que você fala essa coisa, né, que desde o dia um, né, o importante para você é seguir o coração, né, Ah, para sim, é, pra sim. fa pra Que fazer volta um ao pra fazer um Ikigai, check. sabe? É. Volta a questão do Ikigai. Mas obviamente se Você você pegar lá os livros de VC, não tem ninguém falando de coração nenhum, né, você pegar lá o A Venture maioria não, Deals, porque assim, tudo. não é que eu não entendo todas as modelagens e afins, lembrando, por mais que eu tenha dropado a faculdade, a minha formação base é uma formação ultra de exatas. Ultra, ultra. Então não é que eu não entendo, faz todo sentido, funciona inclusive se você olhar os principais performers. Mas cara, primeiro, lembra como começou? Sendo muito aberto, sabe, muito aberto, que eu acho que é um trait, assim, tipo, de ser genuíno. Eh, Me faz feliz, sabe, ser dessa forma. E calhou de, com o tempo, mostrar que isso trazia resultado. Então, poxa, graças a Deus tá trazendo resultado e me faz feliz dessa forma, os fundadores ficam felizes, meus amigos ficam felizes, lembra que antes de tudo eu os vejo como amigos, ficam felizes. E pensam, a pessoa já todo fundador, você entende muito bem isso, e todo fundador que estiver ouvindo aqui, provavelmente vai se identificar, é uma jornada solitária pra cacete. Super, super. Então, poxa, se você
a gente já vai estar usando ferramentais mais lógicos, mais diretos e objetivos. A intuição, o coração, você se sentir com uma conexão genuína, ele traz um flavor, ele traz uma questão a mais para a jornada que aumenta a tua resiliência, aumenta muitas vezes a capacidade de pegar sinais que as outras pessoas não estão pegando, melhora a tua capacidade de decisão muitas vezes, porque lembra, você não está indo necessariamente unicamente pelo coração, você vai juntar com todas as outras ferramentas que você tem. Mas se você tem um coração presente, como ser humano, me parece que eu e os amigos vão ficar mais realizados e com isso performar melhor em tudo. Tanto nas escolhas da sua própria jornada, que muitas vezes não dá tempo de você checar todas as informações que você precisa, e você precisa acelerar o ciclo de aprendizado, tem várias questões associadas a isso, ou pra mim, na hora de poder escolher quem tá junto, poxa, se eu não vou ter tesão de estar ali junto com a pessoa na jornada, será que eu vou entregar tudo de mim no sentido de mais resiliência, mais intuição, mais capacidade de pegar, de pegar padrões pra poder ajudar? Eu tô tentando botar em palavras uma É. coisa que é meio complicada de botar em palavras, É, é. assim. Mas tem assim, se a gente porque você fala muito, né, desse network, dessa coisa da carga dos amigos, da relação de longo prazo, é algo que a gente super se encontra também, mas obviamente Total. o mercado, ainda bem, é prolífico e tá sempre trazendo gente nova. Então se pegar um Sim. founder ou uma founder nova, né, que você iniciou a relação agora, te dá o brilho no olho, que fala: "Pô, essa pessoa eu vou aprofundar, eu vou usar meu tempo para quem sabe se transformar o investimento da Nameless". Que te dá essa faísca? Acho que em 2 aspectos. Tem aspectos que eu não tenho ideia, só bate. Ah, é verdade, sabe, quando você tá com alguém e: "Poxa, que legal. Vem Poxa, aqui, que né. sonho, porra, que impacto legal de fazer no mundo, quero isso existindo", sabe. Poxa, que honra de poder construir junto, ou que pessoa legal de estar junto, vai ser muito legal ver a jornada dela, de eu crescer junto, podendo estar ali com a pessoa, tendo ajudando um pouquinho, sabe, também no avanço do irmão que tiver ali. E quando eu falo irmão, pessoas em geral, homens e mulheres, que tem que a gente tiver junto. Amigos também. Então, nesse aspecto, esse aspecto eu não tenho ideia. É tipo você fazer um novo amigo, bater o santo, fez muito sentido, a gente quer construir algo junto, vai ser legal. Guarda esse. Um segundo aspecto tem a ver com o quanto eu enxergo de resiliência na pessoa, isso dá pra ver por história de vida, tem muitas formas de ver que eu acho que não somente a gente precisa entrar, que são coisas que dá pra estudar, buscar, assim, nesse aspecto. Um outro é o quão grande é o sonho da pessoa e quanto ela realmente quer fazer aquilo, e pela história de vida da pessoa, pela fala, normalmente tem sinais relacionados a isso, porque senão ela vai parar no meio do tem maior chance, né, na verdade, de parar no meio do caminho, de uma oferta de compra menor sair também. E se for melhor para a vida da pessoa, eu desejo que ela faça. Mas ao mesmo tempo, se ela quer fazer algo muito grande, ela não vai tomar essa decisão, ela vai preferir construir algo maior e dar o próximo salto. Então, tem fatores que se juntam a esse: "Nossa, que legal, quero estar junto". Eh, e quando é algo mais técnico, quando eu falo mais técnico, no nível mais deep tech, Uhum. tem mais fatores, seria sobre a capacidade de fato técnica da pessoa lidar com aquilo. Então, pô, tem coisa que é rocket science, tipo, você precisa entender rocket science para poder fazer, tipo, de verdade. Tem coisa de robótica que você precisa realmente entender. Tem coisas do tipo, assim, que, precisa ter essa caixinha a mais. Então, por mais que eu possa estar com um puta tesão de estar junto, de, tipo, querer fazer, vejo resiliência, um sonho grande, vejo a capacidade da pessoa se melhorar, também é um outro fator, e para poder crescer com a empresa, né, crescer com o sonho dela, para poder, ainda mais se o sonho é muito grande, tem esse fator de hard skill pra deep Claro. techs também que Ah. vai fez sentido? São esses 2 Claro, aspectos. super. E queria até pegar um gancho nisso mesmo, né, o Brasil ele tem uma história, assim, nos últimos, sei lá, 10, 15 anos, para generalizar, de o grosso dos founders, que receberam dinheiro de venture Curioso. capital são founders, não técnicos, são founders de business, né, o cara fez carreira, às vezes, banco, foi pra consultoria. Você tem, obviamente, hoje uma geração muito grande de super founders, né, de gente que já empreendeu e tudo mais, mas assim, o Brasil sempre foi Isso é bom prolífico país. de founders business, ao passo que o É, mercado americano sempre foi prolífico de founders técnicos. Acho que o ITA vem mudando isso e, de novo, a gente estava falando, talvez em outros polos também. Como é que você vê isso, assim, você vê um crescimento do founder técnico, no Brasil ou ainda é cedo para falar isso? então, mesmo se você for os Estados Unidos, eu tenho impressão, posso estar completamente errado, eu tenho impressão que antes, pensando mais lá no começo, era o contrário, eram founders mais business, pegando dinheiro e conseguindo efetivamente fazer essas grandes empresas. Posso estar enganado.
Mas sobre essa ótica, concordo que no Brasil também aconteceu isso. Mas assim como teve um movimento nos Estados Unidos cada vez mais foda em técnicos, até pelos desafios, né? Você poder usar a tecnologia, você precisa também de pessoas técnicas. E se tem outras pessoas técnicas que atingiram algum sucesso, estão dispostas a mentorar as pessoas técnicas, é mais fácil você ensinar alguém técnico business do que ensinar alguém business a parte técnica. Vamos ver agora, com todos os avanços de AI, o que vai acontecer. Porque acaba fundindo os mundos, né? Exceto, de novo, em coisas mais deep techs. Que aí não funde os mundos, não. Ainda tem um gap aí. Mas pensando no Brasil, pensando como eu lido com isso, eu venho de uma escola, ou de um pensamento, ou de um sentimento, ou de um coração, que é, que é muito mais pro lado do founder técnico. É raríssimo eu estar junto no começo da jornada com alguém que vem de uma formação unicamente business. É, então, lá no começo, quando eu fiz o primeiro vintagezinho, a primeira mini gestora, a Hyper, a gente se inspirou muito, por exemplo, no primeiro ano da Y Combinator. Primeiro ano ali da Y Combinator. Tipo, pô, quando você vai ver os materiais do Paul Graham e da Jéssica falando, é muito nesse aspecto, de ser ir na pessoa técnica e ajudar ela a aprender o outro lado. Porque essa pessoa técnica tem a skill de olhar um problema, pensar com tecnologia como resolvê-lo, as diferentes técnicas que existem na época e ficar iterando rápido até resolver. E seria mais simples ensinar esse lado business para essa pessoa. Eu realmente acredito muito nisso. Não botando em caixas os seres humanos, mas mais pensando em habilidades. Porque a tecnologia é um ferramental. É como se fosse um ser humano que tem esse ferramental. E é um ferramental que, até então, de novo, talvez mude, tem que ver, é, é mais complexo de aprender do que o ferramental business. Ferramental, não digo as outras habilidades relacionais, que aí é um outro fator que precisa ser treinado também. Claro. Fez sentido? Eu tô com receio também de me Super. alongar muito, né? Não, não, tá ótimo. Tá. E Zen, deixa eu, caminhando aqui pro finalzinho, assim, queria pegar o outro lado aí, o lado mais pessoal, né? Então, você, o Matheus é o Zen, né? Então, e aí quem tem apelido Zen na minha cabeça carrega uma promessa aí de, sei lá, de equilíbrio, clareza, né? Enfim, mas obviamente quem vive VC sabe que é uma profissão, pô, na minha opinião, sou suspeito, mas muito bonita, mas muito dura, né? Porque a gente taca a Se pedrinha e faz vai trabalho ver onde direito, ela sim. caiu daqui a 10 anos, né? Como é que Sim. você. co- Como é teu cotidiano, Zen? Como é que você mantém essa coisa que eu vou assumir aqui que o Zen tem de equilíbrio, né, com a vida inconstante aí do Venture Capital? Eu acho que um primeiro ponto é um auto-check diário, porque antes de ser uma promessa externa, é uma promessa interna, né? E honestamente, eu não me vejo mais no sentido de estar nesse equilíbrio, que eu acredito que eu já estive. E na época do apelido tem muito a ver com isso, porque eu percebi em mim. Dito isso, muitos amigos, não todos, mas muitos amigos dizem que eu ainda estou, mas eu olhando com o self-check, eu não me considero. Pelo Curioso. nível de estresse que eu tenho sentido e afins, e quando eu falo estresse como algo mais interno, não externo, lidando com os desafios e coisas que tem sempre na vida. É mais sobre a sensação interna de viver, sabe? Os estados de consciência em que você vive. Eh, Dito isso, desmistificando sobre estar, não me considero hoje estando, me considero, como eu acredito que todo ser humano, numa busca por estar, sabe? Enquanto desfruta da vida, porque, poxa, se você tem calma, e quando eu falo calma, não é uma calma morta, é uma calma que na verdade permite agir mais. Quando você, é mais fácil você desfrutar de qualquer coisa, seja das coisas simples, seja de coisas mais complexas. Então, acho que o primeiro ponto é esse auto-check diário que eu acho que muitas pessoas que se importam com o próprio bem-estar vão fazer. O segundo ponto é. Ah, eu podia entrar aqui em várias questões aqui complexas de técnicas, mas tentar viver uma vida simples, fazendo o que você gosta, o que você ama, com quem você Justo. ama. Eu acordo, dou um beijo na minha esposa, ela estando É, dormindo acordada, dou um beijo, digo quanto eu a amo. Saio, procuro durante o dia ligar, até emociona pensar nisso, ligar pra minha família. Procuro, pô, todos os amigos e amigas que vejo no dia, tento ter um momento gostoso, um momento genuíno, de carinho. Isso me faz mais feliz, assim, sabe? Eu acho que o principal é isso. Se eu tô triste, além de formas de me observar, me acolher e apoiar, tenho pessoas para poder ligar. Não foge muito do padrão, assim, sabe? Eu podia entrar aqui um montão de questão de consciência. Até pensei em fazer isso, inclusive, tava pensando, mas tava pensando aqui.
é tão igual pra todo mundo, sabe? Todo mundo é ser humano, Total, fisiologia, sabe? É total, tão total, faz total, sentido. total. Zen, o que você tá lendo? Ou que dica você quer Ah, dar de leitura? eu tô relendo um livro que eu gosto muito, o nome é Unbounded Ocean of Consciousness. O nome do autor é Tony Nader. Unbounded Ocean of Consciousness, Tony Nader. É um livro que trata sobre consciência, ele traz um modelo de mundo que, a partir de um conceito de consciência que ele desenvolve, ele faz todo o universo, ou multiverso, ou tudo que existe nascer e batendo com tudo que a gente conhece de ciência. Ele é um grande cientista em si. Eh, eu acho animal a teoria, é a teoria mais forte que eu já vi, pelo menos que eu busquei para responder a pergunta o que é consciência e várias outras perguntas abertas. Porque dentro das perguntas abertas tem as soft questions e as hard questions, né? As soft a gente sabe com mais poder computacional ou buscas a gente vai achar. As hards a gente não tem certeza, pensando em ciência, né? Então, o que é consciência é uma das que a gente não tem certeza. Esse modelo que ele traz nesse livro, para mim, é um dos mais completos, assim, que eu já vi, um dos mais legais. Pô, animal. Então, eu tô relendo. Boa. Um aspecto da tua rotina que você não abre mão. Fala, fala. De livros, lendo muitos mangás também, que eu gosto muito. Ah, é, mangá, né. Quem já viu o relatório, quem já viu o material da Nameless sabe, né. Desestressa e diverte. E traz muitos É. insights. Qual foi a outra pergunta que eu não lembro que você falou? Você fez uma pergunta agora. Você não abre mão na tua rotina, todo dia tem que acontecer. Eu acho que isso de buscar o máximo possível ser gentil, acordar e dar um beijo na minha esposa, dizer o quanto eu a amo, também é algo pra mim, pô, muito importante. Ter carinho no coração, assim. Eu acho que se eu me pego achando que eu não tô tendo, na hora ajusto, não abro mão disso. Não Animal. me vejo como uma pessoa feliz se eu não fizer isso. Pô, essa última pergunta eu acho que eu sei a resposta, mas eu vou fazer, hein. Deve ter uma frase, deve ter uma palavra que você tá repetindo a toda hora. Qual é? Os amigos dizem que eu falo muito gratidão, então não Gratidão, sei se é óbvio. essa que você pensou. Vamos junto aqui. Gratidão, pô. Gratidão, mestre. Obrigado pela oportunidade por eu estar aqui. Espero poder ter Cara, contribuído com algo que muito foi muito bom, muito gostoso. obrigado, Zen. Cara, Tamo junto. E pra todo gratidão por mundo que tudo. tá ouvindo total. Pra todo mundo que tá ouvindo, gratidão, deixa um like, compartilha aquela coisa toda e até a próxima.